Ele tem 34 anos e é bacharel em Comunicação Social pela ESPM e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como gestor de marketing sênior na Netflix Brasil e divide a sua história entre os ministérios na Zion Church e também no Dunamis Movement. Também atua como pastor e líder no Ministério Eclectus na Zion, reunindo jovens para o estabelecimento do reino de Deus nas diversas esferas da sociedade. Ele é casado com a pastora Gabriela e é pai do Oliver e da Luísa, e tem buscado, através da fé, atender aos chamados de Deus. Tenha certeza de que ele nos ensinará muito com a sua trajetória. Prepare o seu coração e seja bem-vindo, André Ito Gonçalves. Agora você tem um desafio de dar uma salva de palmas muito mais forte do que essa para Jesus. Mais forte, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Yeshua, Deus Emanuel, nós te adoramos. Como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos. Dá um sorriso para Jesus aí onde você está. Deixa eu ver. Dá um sorriso para Jesus, cara. Eu amo pedir isso porque mostra como a gente não está acostumado a dar sorriso, cara. Né? Dá um sorriso para Jesus. Dá um sorriso para Jesus, Ele está sorrindo para você. Eu nunca tive uma apresentação com tantas fotos minhas, eu não sei nem o que fazer. Eu pedi para o time botar uma foto para eu apresentar minha família. Mas eu não sabia que ia ter tanta foto aqui já. Bom, aqui já falou um pouco, eu quero só falar a minha ordem de importância dos cargos. Eu sou um filho de Deus, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu sou marido da Gabi, eu sou pai da Luísa e do Oliver. Eu tenho a honra e privilégio hoje de ser pastor na igreja em que eu tive o meu novo nascimento. Eu nasci de novo há 12 anos atrás, numa igrejinha pequena chamada Monte Sião, lá no Morumbi, que costumava ser pequena quando eu cheguei. Hoje, graças a Deus, eu tenho a honra e privilégio de servir como pastor. Também estou envolvido no Dunamis. As coisas na Zion, elas mudam bastante rápido, então o vídeo de apresentação, ele já tem uma mudança. Eu já não sou mais líder dos jovens lá, eu passei os últimos 6 anos liderando os jovens na Zion. Hoje eu estou pastoreando uma outra área, a área de integração da igreja, e também cuidando de algumas outras coisas lá. Eu amo fazer isso aqui, eu amo falar sobre Jesus que transformou minha vida. Eu tinha tudo para não estar aqui. Eu tinha tudo e acreditava que eu não ia estar aqui. Se você me falasse há 10 anos atrás que eu seria pastor, que eu pregaria o Evangelho de Jesus, eu ia falar que você era completamente louco. Eu tinha certeza que eu ia ser um publicitário, eu ia ser um empresário, eu ia fazer umas outras coisas, mas eu não achava que eu ia fazer isso aqui. Hoje, eu acredito com todas as minhas forças que o Senhor está levantando uma geração de Daniel, uma geração de Esther, uma geração de homens e mulheres que vão ser posicionados para viver igreja e mercado de trabalho. E ser cheio do Espírito Santo aqui nessa casa, em que vocês são treinados, capacitados, para que na verdade você possa ser. Quem é missionário, levanta a mão. Tá, deixa eu falar uma coisa, levanta a mão todo mundo. Sabia que todo mundo faz o que o missionário faz, aonde você foi chamado para fazer. Eu não gosto dessa separação de tempo integral. Tempo integral, sabe quem é tempo integral? Todo mundo, porque eu vivo para pregar o Evangelho, você vive para pregar o Evangelho. Seja atrás do púlpito, seja no seu trabalho, seja sendo estagiário, ou um analista, ou um gerente, ou um CEO, ou seja o que for que você for, a esfera que você for chamado para estar, esse é o lugar que você vai brilhar a luz de Jesus. Eu acredito com toda a força nisso, eu vivo minha vida para ver mais pessoas, e eu amo estar numa casa em que isso é pregado. Então eu só queria ter um tempo para honrar a vida do pastor Hugo, pastora Ana Paula. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, é uma honra, um privilégio estar aqui na casa de vocês. Pastor José Ricardo, obrigado pelo convite de vocês.
para estar aqui com a família de vocês. Conheço o Hugo faz algum tempo que a gente já se esbarra nos eventos do Dunamis, então é uma honra estar aqui de verdade. Obrigado por esse convite, obrigado por estar aqui num lugar em que vocês tanto oraram, tanto jejuaram, tanto plantaram, e hoje eu estou vendo, estava até falando com o pastor Hugo aqui antes de subir, frutos. Tantos jovens nessa casa que estão sendo incendiados para transformar as esferas da sociedade. Você é um deles? Quem são os jovens mais um pouquinho experientes? Vocês são jovens também, cara. Você está falando assim, será que eu sou jovem? Você é jovem, claro que é jovem, cara. Você é jovem porque você percebeu que os seus melhores dias estão à sua frente. Se você está nessa casa, você tem que crer nisso. Se você acredita no Evangelho de Jesus, você tem que crer nisso. Eu ia colocar foto, acho que nem precisa colocar foto. Coloca a foto, eu gosto de me orgulhar da minha família. Exibir o que o Senhor me deu. Essa aqui é a Gabi, ela foi estagiária comigo na Mondelez. Eu era estagiário de marketing, ela era estagiária. Ela era religiosa da empresa, ela que me levou para a igreja. O Senhor fez algo lindo, ela me levou para a igreja. Eu falo que ela, nascida num berço cristão, o ato de maior rebeldia da vida da Gabi foi dar uma chance no menino do mundo. Meninos que estão nessa casa, não façam isso, tá bom? Hoje a gente prega para jovens, a gente sempre tem que fazer essa distinção. Foi um ato de loucura da minha esposa, que graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, mal pensava ela que hoje ela estaria casada com um pastor ao fazer isso. Mas enfim, o Senhor faz todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, ela fez isso. Hoje, Luiz e Oliver são frutos disso, e quem sabe mais, outros que vão vir no futuro. Toda vez que eu estou viajando, eu estou falando, como eu estou aqui com o microfone na mão, minha esposa não, eu falo que a gente vai ter 4 filhos. Ela começou com 2, hoje ela está no 3, a gente está chegando no 3,5. 3,5, se você estiver orando junto comigo, a gente vai chegar no 4, no coração da Gabi, o Senhor vai confirmar no coração dela. É isso, minha família, para graça de Deus, misericórdia de Deus, hoje eu posso viver esse plano tão maravilhoso do Senhor que é a família. Eu creio que o Senhor quer falar com a gente, pode orar antes de começar? Senhor Deus, que privilégio poder falar daquilo que é a Tua Palavra, que privilégio, Senhor, poder estar numa casa que tem tanto amor pela Tua Palavra, que tem tanto amor por essas sementes tão lindas, Senhor, tanto amor por essas vidas que estão aqui. Eu quero Te agradecer por essa casa, pela vida dos pastores, da liderança daqui, Senhor. Eu honro isso aqui que está sendo construído, Senhor. Eu peço pela Tua bênção, Senhor, nesse lugar. Eu peço para que a Tua paz venha reinar, para que o avivamento venha continuar, ecoando nesse lugar, Senhor, o Teu avivamento. Quero pedir, Senhor, para que durante essa noite o Senhor nos guie. Espírito Santo de Deus, eu Te dou liberdade completa, Senhor. Existe um plano, existe uma palavra, mas o Senhor tem liberdade nessa casa, Senhor, para fazer o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor consegue fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Hugo, pastor Ana Paula, enquanto eu orava, eu senti muito um amor pelas vidas que vocês carregam. Eu senti até momentos em que vocês entram no quarto de vocês chorando por vidas, por histórias que vocês ouvem aqui. E eu creio que o que está começando aqui, está só começando. É a primeira vez que eu venho aqui, e não é só pelo que eu estou vendo, é pelo que eu senti quando eu orava. Essa casa está pequena. E não, de novo, não é só porque eu estou enxergando, é porque eu sinto. E o Senhor vai confiar mais, porque vocês foram bons mordomos por tanto tempo, vocês foram bons mordomos com o pouco, e o muito Ele vai confiar. E aquilo que é muito para vocês hoje, na verdade vai se transformar no pouco, porque vai ter mais vindo. Eu quero orar isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar também o Nicolas e o João, eles estão viajando aqui comigo. Chega aqui. Eu só quero, tudo bem se a gente dá um pouquinho de liberdade para o Espírito Santo falar um pouquinho antes da palavra, daqui a pouco a gente já entra na palavra, mas eles estão andando, eles também lideram, fazem parte da nossa liderança dos ministérios geracionais, então a gente está orando no caminho, a gente estava orando pelo que o Senhor quer entregar de forma específica, individual, e eu creio que o Senhor vai falar através disso. Boa noite. Enquanto a gente orava por esse culto, o Senhor colocou algumas condições no meu coração que a gente crê que o Espírito Santo ele vai agir nessa noite, ele vai trazer cura. Existe algum Felipe aqui hoje? Se você é Felipe, levanta sua mão. Nenhum?
Ok? Eu via especificamente, se essa condição fizesse sentido, eu via alguém que está tendo dificuldades, como se fosse muita dificuldade na hora de dormir. Era como se você estivesse passando por alguma coisa que você deitava a sua cabeça no travesseiro, mas eu via mais do que só pensamentos ou distrações, mas eu via especificamente como se houvesse algum tipo de distúrbio que estava te prejudicando. Existe alguém nessa condição que tem passado por algum tipo de dificuldade? Bom, eu vou continuar dando algumas condições. Se você puder ficar de pé e a gente ora especificamente por isso. Se você passa por essa condição, por favor, fica de pé e a gente vai orar por você. Segunda coisa que eu senti o Espírito Santo guiando era, eu senti o pulso. Era como se o pulso tivesse torcido ou deslocado. Especificamente até de algo que aconteceu no passado e você nunca teve uma cura 100%, uma restauração 100%. Existe alguém que passou por isso? Não? Ok? Inflamação na garganta. Especificamente nessas últimas 2 semanas, eu via como se a tua garganta começasse a fechar. Você tentava, até você começou a perceber isso durante momentos de você vai beber alguma coisa, você vai se alimentar e você sentia a sua garganta fechando. Alguém nessa condição? Aqui? Mais um. Se você puder ficar de pé, por favor, para a gente poder orar por você. Mais alguém? A última coisa que eu senti de Deus era ataques especificamente de gastrite. E eu via isso, eu sentia que tinha mais de uma pessoa aqui nesse salão. E não somente sobre mulheres, mas eu via homens também, como se como se viesse como pontadas mesmo assim, atacando o teu estômago. Quem aqui está nessa condição? A gente quer orar por você e eu creio que o Espírito Santo vai curar e libertar isso hoje. Amém. Muito bom. Amém. Continuando algumas coisas que o Senhor tem falado com a gente durante essa trajetória até aqui, eu senti bem forte o nome Lucas. Tem algum Lucas? 2 Lucas. Boa. Também relacionado a algumas condições físicas, existe alguém que sofreu algum acidente recentemente que tenha machucado a coluna e a forma como se você se movimenta, abaixa? Existe alguém com essa condição? Ninguém com dor nas costas, com esse movimento aqui um pouco fragilizado? Ok. Ok. Existe alguém com dores muito fortes atrás dos olhos, como se você não conseguisse focar nas atividades que você faz durante o dia, e essas dores nos olhos, uma dor de cabeça muito intensa tem te atrapalhado naquilo que você faz? Ok. Para a gente terminar, antes da gente começar a orar por vocês, eu senti 2 condições específicas, e são condições que a gente não vai conseguir atestar a cura hoje, mas eu quero pedir que vocês testemunhem depois, tá? Porque eu quero saber, porque eu sei que Deus vai curar vocês. Eu senti de alguém que tem uma condição no fígado. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sentia algo crônico que você carrega até há um tempo, diagnosticado no seu fígado. Quem é você? No seu fígado, alguma coisa que você tem, talvez até hereditário, uma má formação. Alguém aqui? No fígado? Beleza? E eu também senti mulheres que estão aqui, que você você tem um desejo de engravidar, mas você teve algum diagnóstico que você teria dificuldade de engravidar, ou que você não poderia engravidar. Eu quero orar por você, a gente já fez isso, minha esposa tem esse testemunho sobre a vida dela, e a gente tem orado e tem visto realmente o Senhor agir e fazer com que relatórios e diagnósticos de infertilidade se transformem em testemunhos de bebês e crianças. Quem é você? Talvez você não precisa nem ser casada ainda, você vai exercer isso quando você estiver casada, mas você talvez tenha esse diagnóstico desde já, uma coisa que você tem preocupação quando você se casar. Tem uma pessoa ali, tem mais alguém? Mais alguma mulher nessa condição? Tá bom. Tem algum Marcelo aqui? Marcelo, um de vocês é envolvido com a área da saúde? Você. Tá, eu vi, Marcelo, quero falar especificamente sobre a sua vida, a gente já vai orar por todos vocês, tá? Vocês fiquem aí, continuem em pé. Marcelo, enquanto eu estava vindo para cá, o Senhor falava para mim sobre o Marcelo que estava envolvido na área da saúde, que estava prestes a desistir.
Eu sentia que tinha algo na sua vida. O Senhor me trouxe até aqui para falar para você que o que você carrega é precioso, é do Senhor. Toda dúvida que vem na sua cabeça é uma dúvida que não vem de Deus. Eu sinto que eu via você numa rota de colisão. E nessa rota de colisão era como se você estivesse se jogando para fora do carro e falando: agora já era, deixa esse negócio bater, eu estou desistindo literalmente. O Senhor me trouxe desde lá de São Paulo para te dizer: o que você carrega é precioso. Não importa o que as outras pessoas falaram para você, hoje você está tendo um encontro novamente com o primeiro amor, com aquele que te libertou, com aquele que confiou o seu chamado. Você é amado, Marcelo, você é amado. O Senhor te vê, o Senhor te vê, o Senhor te vê. Eu sinto o Senhor dando um impulso para dentro de você. Resiste, não desiste, Marcelo. Tem muita coisa ainda que você vai viver com o Senhor. Hoje é um dia de reavivamento na sua vida. Hoje é um dia de reavivamento na sua vida. Amém? Amém. Se você está perto de uma das pessoas que está levantando, você pode só estender sua mão sobre elas. A gente quer orar sobre cada uma dessas pessoas. Eu creio muito que o Senhor vai curar. Se você está aqui nesse salão e você precisa de qualquer toque de cura, e você não teve a sua situação chamada, eu quero que você receba enquanto a gente está orando. O Senhor vai curar nesse salão. O Senhor vai curar nesse salão. Senhor Deus, nessa hora eu quero te agradecer. O Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que se move nas nações. Enquanto a gente está aqui orando numa sexta-feira de carnaval, o Senhor está se movendo nas nações, aos quatro cantos do mundo, libertando cativos, curando, abrindo olhos de cegos, despertando pessoas que estão dormindo. Nós ouvimos tantos testemunhos do que o Senhor é capaz de fazer. Jeová Rafá, eu peço agora, mais uma vez, que o Senhor venha. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, se vá desse salão em nome de Jesus. Eu oro agora: dor, vá embora desse salão em nome de Jesus Cristo. Infertilidade, diagnóstico de infertilidade, nós te cancelamos agora em nome de Jesus. Eu declaro agora: o Senhor fez você para ser fértil, e tu serás fértil em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora: ouvidos se abram. Eu oro agora: fígado seja curado. Eu oro agora em nome de Jesus: Efratá. Eu oro agora: olhos se abram nesse lugar em nome de Jesus. Dores crônicas vão embora agora em nome de Jesus. O Espírito Santo está tocando. Tem pessoas que estão sendo tocadas, está sentindo o poder do Senhor. Eu vejo pessoas que estão chorando. Isso aqui é o toque do Espírito Santo sobre a sua vida. Mais Espírito Santo, mais. O Senhor nos ensinou a orar: que seja na terra assim como é nos céus. E eu declaro agora, nesse espaço de terra, que seja aqui como é nos céus. Nos céus não tem enfermidade. Nos céus não tem enfermidade. Eu oro agora em nome de Jesus. Espírito de ansiedade, vai embora desse salão em nome de Jesus. Depressão, vai embora desse salão em nome de Jesus. Nós amarramos agora todo ataque do inimigo e declaramos liberdade, sanidade, cura. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que cura. Obrigado por essas curas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que o Espírito Santo tocou muita gente, mas eu só queria pedir para que você, se você puder fazer o teste. Eu sei que tem situações que você vai ter que examinar depois, mas se era uma dor física aí, que você consegue fazer o teste para ver se era seu joelho, mesmo se você não está em pé, tá? Se você entrou aqui com qualquer tipo de dor, eu queria só te convidar a fazer o teste. Faz o teste aí, dá uma mexida, mexe a cabeça, mexe aquilo que estava doendo, o movimento que você não conseguia fazer. Se você sentiu uma melhora de 70% a 100%, você pode só acenar para eu ver que o Senhor se moveu nesse salão. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Eu creio que o Senhor vai continuar movendo, tá bom? No final do culto a gente também vai dar espaço para o Senhor mover, e o Senhor vai entregar mais para a gente. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 4. Lucas 4, eu vou ler a partir do versículo 14.
Jesus. Vocês chegaram? Se você chegou, fala Jesus. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. Alguém fala aí bem alto, no poder do Espírito. Agora você fala assim, eu vou, depois desses dias, sair por essa porta, no poder do Espírito. Você acredita nisso, que você acabou de declarar? Eu também acredito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Pausa aqui, enquanto eu leio, eu sinto no meu espírito. Tem pessoas aqui que você foi ungido para proclamar o Evangelho de Cristo, e você está duvidando. Do mesmo jeito que eu duvidei um dia, acorda hoje. Eu oro para que você acorde hoje. O temor dos homens não vai mais te controlar, meu irmão. Você foi criado para fazer isso. Eu não sei para que eu estou falando, mas se é para você, recebe isso, cara. Está na hora de você acordar para o chamado de Deus na sua vida. Você foi chamado para pregar o Evangelho. E eu não estou falando só atrás de um púlpito. Versículo 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos, presta atenção nessa parte, todos, alguém fala comigo, todos, tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos, fala comigo de novo, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Agora pula lá para o versículo 28. Lembra comigo, todo mundo, todos tinham olhos fixos em Jesus. E depois, todos estavam falando bem dele. Agora olha o 28. Como é que começa aí na sua Bíblia? Versículo 28. De novo. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema com os olhos fixos. Fala comigo assim, ó, eu vou caminhar com Cristo com olhos fixos. Cara, tem um negócio que me pega nessa passagem que é o seguinte: alguém que estava nessa sinagoga, dormindo, na hora que Jesus começou a falar, acordou. Alguém que estava disperso, na hora que Jesus começou a falar, levantou. Alguém, por quê? Porque a palavra fala todos, e todos no original quer dizer todos. Todo mundo na sinagoga, enquanto Jesus falava, estava com o olho fixo nele. Todo mundo na sinagoga estava elogiando ele. E depois, todo mundo estava querendo tacar ele no precipício. 6 versículos. O que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo. Tem um parêntese que eu amo nessa história, antes de eu começar a pregar. Eu amo que está todo mundo querendo tacar Jesus do precipício, e Jesus faz o quê? Anda. Eu não sei você, imagina aqui, ó, precipício aqui embaixo, todos querendo tacar ele. O que Jesus faz? Com licença. Sabe por quê, cara? Porque tem algo quando a gente está caminhando convicto do nosso destino, que nenhuma multidão é capaz de parar, nenhuma resistência é capaz de parar, nenhuma postagem contra, nenhum comentário. Eu acho que você está muito radical. Antes era legal esse negócio da igreja, agora você está ficando muito crente. Qual que é o comentário que está te colocando à beira do precipício, de um jeito que você não está conseguindo perceber? Eu vou cair. Anda. Eu fico imaginando Jesus andando, cara. Jesus anda, imagina a firmeza no andar de Jesus, que as pessoas que vão tacar no precipício falam assim, ó, opa, pode passar. A firmeza no nosso caminhar. Agora,
Como é que pode pessoas que estão com os olhos fixos nele, perderem os olhos tanto a ponto de querer tacarem no precipício? Eu acredito que tem tudo a ver com o fato dos nossos olhos serem tirados de Jesus. Porque hoje, eu sou publicitário, hoje eu trabalho com marketing. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que as pessoas querem um pouco mais ver os meus anúncios do que quando eu trabalhava com outras categorias. Eu já trabalhei com fast food. Era bem mais difícil do que trabalhar fazendo trailer. Trailer é um pouco mais fácil, pessoas querem ver um pouco mais. Mas ainda assim, o meu trabalho é fazer as pessoas verem coisas que elas não estão interessadas em ver. Desculpa, tem mais algum publicitário aqui? Esse aqui talvez não seja o melhor jeito de falar da nossa profissão, mas assim, no fim do dia é mais ou menos isso que a gente faz. E eu não sei se você percebeu, mas o mundo à sua volta chama os seus olhos para olhar para coisas. Eu estava falando com um homem nos Estados Unidos, ele é filho de um general da fé nos Estados Unidos. E ele estava falando como o pai dele, lá na década de, não sei se foi 50, 40, ele estava me descrevendo que o pai dele, esse general de Deus nos Estados Unidos, teve uma visão. E nessa visão, ele via crianças vendo pornografia, na verdade na época, ele estava vendo conteúdos sexuais, conteúdos ilícitos, conteúdos ruins para a criança na palma da mão. E esse homem não entende o que ele está vendo. Hoje, esse ministério é formado para que crianças sejam educadas na palavra de Deus. E hoje ele entende. Ele viu algo que foi o celular sendo mostrado. Hoje, na palma da sua mão, tem competição com os seus olhos que você não consegue sentar na mesa para um almoço sem o seu celular ficar aqui. Não eu, você. Eu nunca faço isso. A competição pelo seu olhar é tamanha que você fica aqui e o celular está vibrando aqui no seu bolso, você fica aqui, você fica desesperado, cara. Até você conseguir tirar aquele negócio de lá para saber o que está vibrando no seu bolso, você fica doido. É ou não é? Parece que tem um escorpião no seu bolso. Você fica assim, meu Deus do céu, o que é? O que é que está me mandando a mensagem? Você sabe que provavelmente aquele alerta, aquele aplicativo que você nem usa, é a Claro tentando te ligar de novo. Lá no fundo você sabe que é isso, mas você pensa, será que é o amor da minha vida que chegou? Quem sabe foi aquele cara que me chamou para sair que eu queria. Você fica com isso aqui na cabeça e você não percebe, cara, meus olhos têm atenção o tempo inteiro. Olha só o que a palavra de Deus fala no versículo 22 que a gente acabou de ler. Todos que estavam indo bem, que estavam falando bem, estavam falando bem dele, admirados, mas, aí entra o mas, eles perguntavam, não é esse o filho de José? De repente, Jesus, que é o centro da atenção dos olhos, sai de cena e entra José. Jesus, ungido para pregar imagina Jesus lendo Isaías, irmão. Eu tenho encontro com Deus lendo Isaías em casa, mais alguém? Eu tenho encontro com Deus lendo a Bíblia. Imagina Jesus Cristo na sua frente, lendo o profeta Isaías. O Senhor me ungiu para declarar as boas novas. Jesus falando isso, cara. Só que de repente alguém falou, esse é o carpinteiro. Esse aí é o filho de José. E de repente, o olho estava olhando Jesus, mas o olho não estava mais olhando Jesus. Nossa caminhada com Jesus, eu estou convicto cada vez mais que eu ando com Ele, é uma caminhada com disputas por adoração no trono que só é dele. Tudo no fim do dia disputa adoração. Tudo no fim do dia você está falando, André, nossa, esse papo está meio religioso. Cara, você tem que entender, eu sou todo a favor da gente ir invadir as esferas. Eu faço isso. Eu trabalho numa empresa que não tem cristão, além de mim, na verdade agora tem mais um. Eu sou todo a favor da gente estar lá pregando o evangelho para as pessoas que precisam ouvir. Mas eu tenho que entender, se eu fizer isso, perdendo de vista Jesus, eu estou frito. Já era. Se eu começo a enxergar José, se eu começo a enxergar o filho do carpinteiro, se eu começo a enxergar o potencial de cancelamento que tal fala minha poderia gerar, eu não vou conseguir caminhar com ele. Tudo na nossa vida começa ou termina no lugar para o qual decidimos apontar os nossos olhos. Sabe por quê? Porque o desvio mais perigoso não é o desvio 90 graus. Infelizmente, cara, me entristece o coração a gente ver grandes homens e mulheres de Deus, generais de Deus, de repente caindo com histórias horríveis. Só que, primeiro,
eu penso nisso, eu penso, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Esse é o pensamento que tem que estar com todos nós. Segundo, eu penso, esse cara não chegou aí da noite para o dia. Por quê? O desvio, se eu estou andando aqui, ó, e de repente tem um desvio para cá, quem é que sabe que eu consigo perceber que eu desviei? O desvio mais perigoso é esse aqui, ó. Eu estou andando aqui, e aí o meu pé aponta um pouquinho, só um pouquinho para cá. E ao invés de andar para cá, eu começo a andar um grauzinho para cá. Talvez na distância de eu andar aqui até essa ponta do palco, eu quase não desviei. Mas 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não sei se você já fez o exercício de andar num gramado, ou num deserto, ou numa areia, ou na praia, sem ter um ponto de referência. Você já percebeu que você entorta? Eu não sei quem é aí que já tentou desenhar alguma coisa na areia. A linha quem joga bola aí? A linha na praia. Se você não tem um ponto de referência para onde você está andando, é bem provável que esse negócio fique torto. Porque o desvio mais perigoso não é o desvio 90 graus. O desvio mais perigoso é aquele que você não vê você fazendo. Só um pouquinho para o lado. Meus olhos estão nele, mas estão um pouquinho para o lado. Meus olhos estão nele, mas na verdade eu estou vendo o pai dele ali de trás, que nem está aqui, mas na verdade eu estou vendo ele. Olha só o que a Bíblia fala, Mateus 6, abre comigo em Mateus 6. Mateus 6. Vocês não estão preparados para isso? Estão preparados para isso? Estão preparados para a Bíblia? Eu amo a Bíblia, cara. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem ama a Bíblia? Quem é apaixonado pela Bíblia? Eu amo a Bíblia. Mateus 6, 22. Olha isso aqui comigo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Para aqui um pouco comigo. A gente fala muito esse versículo. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu esse versículo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que são olhos bons? O que são olhos bons? A gente acabou de ler a palavra que se o olho for bom, todo o corpo for bom. Então a gente tem que fazer uma pergunta. O que são olhos bons? Alguns vão argumentar que são olhos azuis, olhos verdes, olhos de galã de novela. Não, olhos bons mesmo são os que não precisam usar óculos. Esses são os olhos bons. Os olhos que não têm graus. O que é olho bom? Você sabia que o original para a palavra bons é haplous? Fala comigo assim, ó, haplous. H-A-P-L-O-U-S. Sabe qual que é o significado dessa palavra que está sendo usada como olhos bons? Algo que cumpre o seu ofício original. Cumprir o seu ofício original. Agora, o que é o ofício original do olho? Abre Gênesis 1 comigo. Você está vendo para onde a gente vai? Então abre Gênesis 1 comigo no versículo 26. Qual é o ofício? Eu entendi que olho bom não é olho azul, verde, castanho, nem usar óculos ou não usar óculos. E eu entendi que é cumprir o ofício. A pergunta tem que ser: o que é o ofício que os olhos foram criados para fazer? Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu quero argumentar que os olhos foram criados originalmente, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de olhar para o que hoje você olha, antes de olhar para o seu celular, olhos foram criados para olhar para Deus e para a criação dele. O que são olhos bons que iluminam o corpo inteiro? Olhos que contemplam a Deus e a criação dele. É por isso que na navegação no mar, o que as pessoas fazem? Eu estou no barco, eu vou me guiar por onde? É onda para um lado, é onda para o lado, eu não tenho terra em nenhum lugar. O que eu faço? Eu olho para as estrelas, eu olho para aquilo que o Senhor colocou no firmamento, eu olho para aquilo que apontou. E o que Deus escolhe para apontar o caminho quando Jesus Cristo, o Salvador da terra, nasce? Uma estrela, porque ele estava falando, para vocês acharem o Salvador, no qual os seus olhos têm que mirar, olha a estrela, olha a parte da minha criação. Quem é que sabe que ele podia ter colocado um pilar,
Ele podia ter colocado, sei lá, pedido para as pessoas fazerem uma torre. Não. Ele fala, isso aqui é tão especial, que eu vou fazer um fenômeno natural, com algo que é da minha criação, algo que só eu posso mexer. Eu vou colocar uma estrela, e eu amo que essa estrela precisava de alguém que soubesse olhar para a criação e interpretar ela. Porque eu não sei se você é bom de estrela, mas se colocasse uma estrela mais brilhante no céu hoje, eu não sei se vai perceber. É ou não é? Mas tinha alguém naquela época que estava esperando o sinal. Tinha alguém naquela época que sabia da promessa. Tinha alguém naquela época que olhou para o céu e falou: eis que a estrela, a criação do Senhor, os meus olhos foram criados para ver aquilo que eu estou vendo. Você lembra daquela mulher que ficou no templo, e ela sentiu de Deus que ela tinha que ficar no templo, até Jesus Cristo aparecer, e quando Jesus Cristo aparece, ela diz, agora, tem um homem e uma mulher, tem duas pessoas importantes nessa passagem, que diz, agora eu posso ir. Por quê? Porque os meus olhos viram o Salvador. Os meus olhos contemplaram quem Ele é. Os meus olhos viram a promessa. Pronto. Os nossos olhos foram feitos para contemplar Deus e a criação dele. Você está comigo? Você está empolgado com isso, assim como eu? Você sabia que no nosso cérebro tem 11 milhões de receptores sensoriais? Você sabia disso? 11 milhões de receptores sensoriais na nossa cabeça. Sabe quantos desses 11 milhões são responsáveis pela visão? 10 milhões dos 11 milhões de receptores sensoriais colocados aqui pelo nosso Deus são responsáveis pela visão. É por isso que o Senhor diz, se os seus olhos forem bons, o seu corpo inteiro vai ser bom. Só que eu tenho que perguntar, os nossos olhos estão fixos em que hoje? Enquanto eu entendo que meu cérebro é programado para funcionar desse jeito, enquanto eu entendo que ter olhos bons tem nada a ver com a cor deles, mas tem a ver com o que eu estou olhando, não é sobre a qualidade física do olho, mas é o que ele contempla, porque eu contemplo algo e eu sou transformado à imagem daquilo que eu contemplo. É por isso que uma pessoa que fica muito tempo jogando game, ela se transforma num game. É por isso que uma pessoa que fica muito tempo olhando coisas sujas, ela se transforma em mais suja. E é por isso que o Senhor, quando nos cria a imagem e semelhança dele, Ele diz, filho, filha, você precisa me contemplar, porque quando você me contempla, você se transforma mais parecido comigo, com o seu design original. Vocês estão entendendo isso aqui? Quanto mais tempo a gente contempla o nosso Criador, mais a gente satisfaz o que Ele falou aqui em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que, ei homem, olha para mim, porque se você passar muito tempo olhando para a imagem errada, infelizmente você vai começar a se parecer mais com ela, e não é isso que eu quero, filho. Então como é que a gente faz para manter os olhos fixos? Número 1, para manter os olhos fixos em Jesus, eu tenho que tirar os olhos de mim. Vamos lá? Vocês estão comigo? Aperta o cinto aí junto comigo. Vamos entrar nessa jornada de transformação junto. Então, abre comigo Gênesis 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, vocês sabem que capítulo é, né? É o capítulo que as coisas não deram muito certo. O capítulo que os homens fizeram uma coisa que Deus tinha falado para não fazer. Depois que eles fizeram isso, depois do pecado original, versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, porque antes do pecado eles contemplavam a Deus, depois do pecado eles estão ouvindo os passos de Deus, sem saber onde Deus está, ouvindo os passos do Senhor, já não mais em relacionamento, mas ouvindo os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde é que está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual lhe proibi comer? Entende uma coisa comigo, a consequência direta do pecado é o olhar que desvia do Pai e volta para mim mesmo. Como é que Deus, é claro que Deus sabe de todas as coisas, é claro que Deus já sabia o que estava acontecendo, mas Ele diz, como é que você sabe que você está nu? Porque até agora você não soube disso, até agora isso aqui não te incomodou.
Porque até agora você estava com os olhos tão fixos no seu pai que você nem teve tempo de olhar para você. Só que de repente o pecado veio e você começou a se contemplar e você ficou com vergonha, porque de repente o olhar para você tirou de foco o olhar do Senhor. Tão prejudicial quanto ficar admirando as suas qualidades, as suas, como bom eu sou, como ungido eu sou, é você perder tanto tempo olhando para os seus defeitos, para aquilo que está errado, para aquilo que está feio, que você não percebe na sua frente o Deus único que pode te transformar. Só tem um que pode limpar, só tem um, é o sangue de Jesus que te faz alvo como a neve. Não são os 5 passos para o sucesso, não é o dinheiro na conta, não, é o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Só que se eu fico tempo demais olhando, eu estou nu, então eu não olho para Deus e penso, ali está a resposta daquilo que pode transformar minha vida. É igual aquele filho pródigo, que está comendo com os porcos, e em algum momento ele se dá conta, eu estou comendo com os porcos, só que ele não fica aí. Ele não fica olhando e se martirizando por trás, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque é lá que existe banquete para mim. Você consegue perceber que esse filho pródigo podia ter ido para outros lugares que tinham comida? Não existia só na terra porcos e casa do pai. A gente às vezes lê a Bíblia de forma muito simplista. Ele podia ter ido para vários lugares, ele podia ter decidido trabalhar, mas algo dentro dele reconhecia, a casa do meu pai é onde eu preciso voltar. Tem alguns aqui que precisam lembrar disso hoje. O equilíbrio certo em você ter a lista do que fazer nesse começo de ano, e de quem você quer ser, só que você não transforma o sujeito dessa lista em você mesmo, mas sim Jesus. Se você não está vendo Jesus em cada tópico da lista do que você quer fazer em 2024, eu sugiro, escreva a lista de novo. O que Jesus quer que eu seja é muito mais importante do que eu quero ser. Se eu quero ser promovido ou não, se eu quero ganhar mais dinheiro ou não, isso aqui não deveria estar em cogitação na lista. A minha lista é, Jesus, o que o Senhor tem para mim em 2024? Eu vou viver isso. Minha definição de sucesso é pura e simples. Sucesso não tem a ver com conta bancária, sucesso não tem a ver com o seu cargo, sucesso não tem a ver com o tamanho da casa que você mora, o tamanho do carro que você anda. Sucesso é viver o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Pronto? Fracasso é deixar de viver. Eu posso ganhar 10 bilhões de dólares na minha vida. Se eu não viver o que o Senhor tinha para viver aqui nessa terra, eu vou chegar lá e descobrir, eu falhei. Eu sou um fracassado. Dr. Miles Monroe, ele vai dizer isso. Se você tem roupas chiques, você se veste super bem e continua sem cumprir seu propósito, você é um fracassado muito bem vestido. Tem nada a ver com isso aqui, não tem nada a ver com posse, não tem nada a ver. Tem a ver o que o Senhor te pediu para fazer, você está fazendo ou não. Só que enquanto eu finjo que estou sendo um discípulo de Cristo, enquanto eu estou preocupado só com a minha vida, eu não estou sendo um discípulo de Cristo. Porque o evangelho que o meu Jesus, que o Jesus que a gente lê na Bíblia ensina para a gente, é um evangelho de carregar a cruz, é um evangelho de amar o próximo, é um evangelho de se sacrificar pelos outros. Eu amo a oração de João Batista. Lá no fim, ele diz, Senhor, eu fiz tudo isso aqui, eu batizei essa galera aqui, eu fui aquele que declarei que o Senhor estava chegando, agora que eu diminua e o Senhor cresça. Nos teus pés, Jesus, eu deposito essa galera toda que foi batizada agora, eu diminuo. Senhor, cresce. Quando eu me diminuo, é difícil eu achar lugar para colocar os meus olhos em mim mesmo. Quando Jesus Cristo cresce, é mais fácil achar lugar para achar meus olhos para botar nele. Sabe o que eu também gosto? Eu gosto Moisés descendo do monte. Você lembra o que acontecia com Moisés descendo no monte? Quando ele passava bastante tempo na presença de Deus, o que brilhava nele? Um dia eu estava lendo essa passagem e eu pensei o seguinte, eu não acho, deixa eu ver se eu consigo fazer essa ilustração de uma forma bem gráfica. Vamos pensar que esse aqui é o monte que Moisés subia para passar com o Senhor, certo? Eu não acho que os encontros que Moisés tinha com o Senhor eram assim.
com a cabeça em cima do monte. Alguém acha que é assim que ele se encontrava? Então ele ficava com os pés e o corpo lá embaixo, e ele ficava com o rosto, a cabeça lá em cima. Você acha que isso aqui é razoável? Ele estava o corpo inteiro lá em cima do monte. Por que ele desce com o rosto brilhando? Uma vez eu estava perguntando para Deus, eu faço as perguntas meio de criança para o Senhor, que eu estou lembrando. Eu disse, Senhor, por que o rosto de Moisés brilhava? Por que não era a mão? Por que ele não via assim, ó? Minha mão está brilhando, ó. Ó aqui, ó. Por que era o rosto? E daí o Senhor me levou lá para 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, a palavra de Deus vai falar o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, Moisés não tinha um espelho naquela época. Sabe o que isso significa? Que o rosto de Moisés era o único lugar que ele mesmo não ia conseguir contemplar ao brilhar a glória de Deus. Então ele descia do monte, e ele não percebia, as pessoas vinham para ele e falavam, que isso, Moisés? E Moisés está falando, o quê? O quê? Eu estou igual. Você está me olhando assim, por quê? Eu estou igual. Por quê? Porque Moisés não dava conta de ver o que acontecia quando refletia a glória de Deus no rosto dele, todo mundo via. Porque como um espelho, ele estava refletindo a glória do Senhor. Ele não tinha um espelho para ver, mas como um espelho, ele era transformado de glória em glória na presença do Pai. Sabe o que eu penso? Que muitos de nós, a gente está desejando ter mãos que brilham, para que a gente possa se transformar no apóstolo da mão brilhante. Na pessoa que eu vejo, e ela é tão maneira, que eu sou o primeiro a bater palma para mim mesmo. Cara, o Evangelho de Jesus é um Evangelho que você tem que brilhar a luz do Senhor de uma tal forma, que você nem entende por que as pessoas estão te olhando desse jeito. Cara, sou só eu. Para com isso aí, velho. Sou só eu. Não tem nada a ver comigo. Eu amo uma frase, eu tenho falado no meu trabalho agora recentemente, que diz, um violão não desce de um concerto orgulhoso da música que ele tocou. Eu sou só um violão. Eu sou só um violão. Eu vou descer daqui e falar, você viu o somzão? Você viu? Você viu a minha corda? Meu irmão, essa corda aí dá muito trabalho. Quê? Você é só um violão, cara. Se liga, você é só um violão. Quando eu diminuo, Jesus cresce. Quando eu tiro os olhos de mim, Jesus cresce. Quando meu rosto brilha, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Não tem a ver com a minha qualidade, não tem a ver com o bem eu posto nas redes sociais, não tem a ver com o quanto eu sou legal, não tem nada a ver, tem a ver com a misericórdia e a graça do Senhor. Só isso. E o dia que eu me esquecer disso é o dia que eu estou no mau caminho. C.S. Lewis tem uma frase que eu amo: almeje ao céu e você terá a terra de lambuja. Almeje a terra e não terá nenhum dos dois. Então, a primeira maneira de eu fixar meus olhos em Jesus é eu tirar os olhos de mim. A segunda maneira é tirar os olhos do vento. Abre comigo Mateus 14. Mateus capítulo 14, versículo 28. Mateus 14, 28, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, o vento cessou quando eles entraram no barco, mas a pergunta é, quando é que o vento começou? Volta para o versículo 24, a gente não leu o 24, a gente começou no 29. Versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Pedro não caiu porque começou a ventar. Estava ventando muito antes, irmão. Estava ventando quando ele decidiu ir para fora do barco. Estava ventando quando ele botou o pé. E cara, eu não consigo imaginar a cabeça de Pedro. Sério, eu fico pensando na cabeça dele quando ele viu. Travou. Você está ligado, cara?
Você já fez esse teste? Você que é crente, fala aí. Você já fez o teste na piscina? Pode ser sincero, eu já fiz. Quem mais fez esse teste? Só aquelas, se eu fizer bem rápido, assim que é tá. Se você fez isso, você tem uma mente de criança igual a minha, eu já fiz. Aí você vai aqui, ó, vai, plá, e afunda. Imagina Pedro, Senhor, se for o Senhor, me chama que eu vou, vem. Tá ligado? Freaking out, meu Deus, ficou meu pé, caraca, daí ele começa a andar. O vento já soprava igual, naquela hora. Só que por algum motivo, no meio do caminho, Pedro repara no vento. Cara, eu saí desde lá de São Paulo para vir até aqui com uma mensagem no meu coração. Tem alguém aqui, alguns aqui, eu vou dizer muitos aqui, que você está deixando de caminhar sobre as águas porque você está reparando no vento. Existe um mover sobrenatural, existe um avivamento, existe algo disponível para a sua vida, só que você está, ai, esse vento. Deixa eu te dizer uma coisa, que vai parecer uma má notícia, mas eu prometo que não é uma má notícia. Meu irmão, vento contra vai ficar a nossa vida inteira. Sabe qual que era a melhor maneira dos discípulos, no versículo 24, pararem de ter vento contra? Virarem o barco e virar vento a favor. Bem simples. Estou navegando com barco, vento contra, meu irmão, você quer saber, eu vou para o outro lado, vento a favor, só que você não percebeu, e o vento contra estava sendo soprado pelo inimigo para tentar te fazer desistir de ir para o propósito do Senhor, e aí você tem muita resistência, e você decide ouvir o vento, e você decide falar, esse vento aqui está cansando, deixa eu botar meu caminho de casa. Marcelo, isso aqui é para você, cara, não só para você, para muita gente, mas isso aqui é para você. Cara, o vento vai fazer parte da nossa vida. Um dia eu fiz as pazes com isso. Eu vou ter vento contra a minha vida inteira, porque eu vou agredir o inferno a minha vida inteira. Eu decidi que uma vida chata, uma vida com vento a favor, uma vida que o inimigo não tem incômodo nenhum comigo, não é uma vida que vale a pena ser vivida, quando eu entendo quem é meu Salvador, quando eu entendo o preço que Ele pagou na cruz. Sabe, cara, eu comecei a perceber que às vezes a gente olha demais para o vento, porque a gente idolatra o nosso próprio sacrifício. Eu falo lá nos jovens da igreja, que a gente diz assim, cara, trabalhei o dia todo, e eu ainda fui numa célula uma vez por semana. E a gente tem a impressão que Jesus está lá de cima falando, uau! Cara, daí o culto acabou tarde, eu arrumei as cadeiras. E a gente acha que Jesus está lá, uau! Filho, quando um prego foi enfiado na minha mão, você está chegando perto desse sacrifício, bem perto. É o que a gente acha, a gente fica idolatrando o nosso sacrifício. Nossa, agora eu entrei, agora eu sou o Jedi sobrenatural. Cara, eu ouvi uma frase de um missionário sul-coreano recentemente que mexeu comigo e mexeu lá profundo. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase. Uma coisa que todos nós nessa sala temos em comum. Uma coisa, eu não conheço a maior parte de vocês. Uma coisa que eu sei que todo mundo aqui tem em comum. Quando a gente chegar nos céus, a gente vê Jesus na glória, na majestade dEle, na nossa frente, de verdade, aquilo que os anjos veem, aquilo que eles cantam, santo, 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 sem parar, o tempo inteiro nos céus. Não vai ter nenhum de nós que não vai desejar ter sacrificado mais. Não vai ter, cara, não vai ter, começando por mim. Vislumbrar isso e dizer, foi suficiente. Cara, eu entro em crise só de pensar nessa hora. Eu entro em crise só de pensar. Tem uma música, cara, que eu tenho ouvido, minha esposa tem ouvido tanto, e ela fala que o cordeiro receba o sacrifício digno, que o cordeiro receba o sacrifício digno da tua glória. É isso que ela fala em inglês. E daí ela fala assim, no fim ela vai dizer uma coisa que ela diz assim, que não digam de mim que eu reti algo de ti. Que no fim da minha vida, podem falar um monte de coisa na minha vida, não vão falar de nenhum escândalo,
em nome de Jesus, vamos falar que alguém de um caráter que está... É isso que eu estou construindo. Não sou perfeito, mas estou construindo ali. Agora, eu também não quero que falem que eu não dei para o Senhor algo que Ele estava me pedindo. Aqui, Senhor. Aqui. E a última coisa, para a gente colocar os olhos em Jesus, é tirar os olhos da incerteza. Eu tiro os olhos de mim, eu tiro os olhos do vento. E por sinal, como é que eu consigo colocar os olhos numa coisa que nem dá para ver? Pedro repara no vento que não dá para ver. Porque muitas vezes o vento na nossa vida, cara, ele é aquilo que te tira do balanço, sem você conseguir nem entender direito o que está te tirando do balanço. E número 3, quando eu tiro os olhos da incerteza, eu quero terminar com Lucas 1. Abre comigo em Lucas 1. Eu vou ler primeiro o versículo 34 de Lucas 1. Reação de Maria, mãe de Jesus. A notícia de que ela ia ser a mãe do Salvador, apenas, noticinha pequena. Muitos jovens falam, nossa, é tão difícil que o Senhor me pediu, uma mulher adolescente ficou sabendo que ia ser apenas a mãe virginal do Salvador da terra. Eu fico pensando como é que ela andava sem bater a barriga. Você está ligado quando você está carregando uma pedra no bolso que você não quer perder? Imagina Maria, cara, carregando o Salvador da terra. Aí ela pergunta para o anjo, no versículo 34, com licença, anjo, só uma coisinha aqui, como é que isso vai acontecer? Pergunta digna, é ou não é? Eu sou virgem, não fiz nada com meu marido, com licença, senhor anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Respondeu Maria, no versículo 30, daí o anjo fala para ela, olha o 38, pula para o 38. Respondeu Maria, a oração que eu quero fazer na minha vida, a oração que eu quero que essa igreja faça, a oração que eu quero que você saia daqui fazendo, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Agora volta comigo para Zacarias, no versículo 18. Zacarias também recebeu uma promessa impossível. Zacarias parecia que não ia ser mais pai, de repente ele ficou sabendo que ia ser pai. Daí no versículo 18 de Lucas 1, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Se você lê Bíblia rápido, parece que essas duas respostas são parecidas. Só que uma resposta o cara fica mudo. A outra resposta, ela é agraciada do Senhor. O que tem aqui? Porque enquanto Maria diz como isso acontecerá, Zacarias diz, como eu posso ter certeza disso? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que ter certeza de nada caminhando com Jesus. Você tem que perguntar para Ele, como é que isso vai acontecer? Porque o Senhor disse, já está feito. Não faz sentido. Eu não consigo entender. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é pago para entender, meu irmão. Você trabalha para Ele, não é Ele que trabalha para você. A incerteza não pode parar a gente de colocar os olhos em Jesus, porque daqui a pouco a gente está tentando colocar Ele no precipício, porque eu não consigo enquadrar Ele dentro da minha cabeça. Jesus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Não tem muito crente tentando ser sábio confundido por aí. Eu quero ser louco. Eu quero que você olhe para mim e você me ache louco. Agora você está, ufa, que bom. Se você me acha louco e você é crente, imagina a galera do meu trabalho. Eu fiz as pazes com a loucura do mundo, porque eu prefiro ser um louco do que um sábio confundido. Eu não quero agradar sábio, quando o Senhor quer confundir eles. Então, para eu manter os meus olhos fixos em Jesus, eu estou falando, Senhor, eu tenho certeza de bem pouca coisa, mas quer saber o quê? Sem fé é impossível agradar o Senhor, então eu estou cheio de fé. Cheio de fé. Eu tenho convicção, porque a fé é a substância, é aquilo que eu pego das coisas que não se veem. Então está aqui a fé. É a substância, ninguém está vendo. É a substância. O vento ninguém vê e ele pode me distrair. A fé é a substância das coisas que não se veem. A fé é a minha decisão de botar o pé para fora no barco.
Ei, tem muitos de vocês que estão sendo impedidos de andar na água por causa dos 11 que escolheram ficar no barco. Perigoso, hein? Bate um vento aí, você cai. Perigoso, igual meu sogro, cara. Meu sogro está indo para uma viagem missionária agora lá na Ilha do Marajó, que a nossa igreja está fazendo viagem missionária de carnaval, ele está lá na Ilha do Marajó. E ele dividiu com os amigos dele, que nem na igreja vão. E de repente ele começa a mandar para mim e para minha esposa: cara, eu estou perdendo minha fé, eu estou perdendo minha confiança que eu tenho que estar lá. E daí ele começa a encaminhar a mensagem dos amigos: ih, vai que dá um ruim, hein? Você vai estar longe de hospital. Sabe, cara, isso aí, essa coisa de missionário, talvez você já esteja velho demais para isso. E, cara, me veio uma ira quando ele falou aquilo, porque aqueles que estão no barco, aqueles que nem na igreja vão tirar a sua fé de viver o propósito de Deus na sua vida. Você silencia essas vozes, você para de prestar atenção no vento, você para de prestar atenção na incerteza e vai, fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Cara, eu não sei quem precisava ouvir isso, eu não sei quem de você estava prestes a desistir, eu não sei quem de você estava prestando atenção muito no vento, mas se você puder, só feche os seus olhos por um momento. A gente acabou de falar sobre o barulho que distrai. O barulho que distrai. Eu quero que por um momento você feche os seus olhos e você visualize Cristo. Deixe os seus olhos focados nele por um momento. Por um momento enxerga todas as dúvidas, enxerga todas as palavras de desesperança, enxerga todos os olhos de condenação. Eu quero que você enxergue tudo isso ao seu lado, enquanto Jesus está na sua frente. A palavra de Deus vai dizer que não dá para você fazer o reino de Deus com a mão no arado olhando para trás. A palavra de Deus nos lembra que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Por quê? Porque os lugares em que você coloca os teus olhos definem o teu destino. Eu quero declarar para essa igreja que os seus olhos vão estar fitos em Jesus. O maior mover que você já viveu na sua vida, eu creio que a nação brasileira já experimentou, eu creio, o maior mover que essa cidade já experimentou, está na nossa frente. Mas eu tenho uma oração constante que é: Senhor, me permite ter os olhos em Ti. Que eles não fiquem em mim mesmo admirando, que eles não fiquem em mim mesmo condenando, que eles não fiquem no outro condenando, que eles não fiquem no vento, no ruído, que eles não fiquem na incerteza, mas que meus olhos possam repousar no ofício original dele, aquilo que ele foi criado para fazer. Enquanto você contempla Jesus agora nessa hora, só sente o peso da criação original dos seus olhos. Seus olhos foram feitos para isso. Seus olhos foram feitos para isso. Sinto o Senhor deixando presentes nas mãos. Alguns de vocês vão começar a sentir como um peso mesmo nas suas mãos. Alguns de vocês estão começando a sentir as mãos formigando. Existem dons sendo depositados aqui. Dons para cumprir a missão dele, o evangelho dele. Alguns de vocês estão tendo línguas destravadas. Tantas pessoas no evangelho que a gente lê que eram gagos, que não sabiam falar e ainda assim foram usados pelo Senhor. Recebe agora, você que precisa disso na sua língua, na sua voz, na sua dicção. Recebe agora, o Senhor está tocando a tua boca, o Senhor está tocando a tua garganta, o Senhor está tocando a tua língua para que você venha falar mais dele. Sinto o Senhor tocando TDAH, o Senhor está tocando déficit de atenção. O Senhor, mentiras na sua vida que você não seria capaz de colocar atenção em algo. Desta manhã, o Senhor está colocando uma atenção, uma capacidade cognitiva nova em você.
Existem alguns aqui que estão recebendo o primeiro amor novamente. Enquanto você fixa os olhos em Jesus, você tira o olho da religiosidade, você tira o olho dos traumas do passado, das igrejas do passado, as coisas que te machucaram em outro lugar antes de você chegar aqui. Jesus está sendo entronizado novamente na sua vida. Jesus está sendo entronizado novamente na sua vida. O trono que é dele, o trono que é dele, o trono que é dele. Ele está exigindo de volta o trono que é dele. Não é de homens. O trono que é dele. Nós te entronizamos, Jesus. Se você sentir isso, só repete: eu te entronizo de volta, Senhor. Se você sentir isso, só pede perdão para Ele por ter tirado Ele desse lugar, por ter permitido postes de idolatria serem colocados, até mesmo nós mesmos como postes de idolatria. Senhor, nos perdoa por ter colocado bezerros de ouro. Se você sentir isso, ora para Ele de forma honesta. Você e Ele, você e Ele, você e Ele. Eu sinto que o Senhor tem uma limpeza que Ele está fazendo, um foco de atenção novo para que Ele possa derramar do Espírito dEle sobre essa casa, de uma forma ainda mais profunda. O Senhor está tornando corações de pais para os filhos, de filhos para pais. Existe uma restauração de lares acontecendo aqui, restauração de casamentos, restaurações de relações entre pais e filhos. O Senhor está fazendo, o Senhor está movendo, o Senhor está movendo. Talvez você está sendo movido agora numa direção de perdão para uma pessoa que é muito difícil de você perdoar. Enquanto a gente entroniza Jesus, Ele muda tudo. Ele está no controle, não é mais a gente. Seja entronizado, Senhor Jesus. Seja entronizado, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor. Eu oro agora para que o Senhor venha tocar cada um aqui, Pai. Para que o Senhor venha conduzir olhos de volta ao Senhor. Para que o Senhor venha remover feridas, remove traumas, remove fraquezas, Senhor, porque no Senhor nós somos fortes, Senhor. Quando somos fracos, aí somos fortes. Que o Senhor venha fortalecer joelhos cansados, que o Senhor venha trazer renovação de mente, metanoia. Romanos 12:2, Senhor, eu oro sobre essa igreja, mentes sendo renovadas. Eu oro agora, vícios sendo cancelados no nome de Jesus Cristo. Pornografia, se você entrou nesse lugar batalhando com isso, não mais. Você vai ver esse negócio, você vai começar a ter repulsa desse negócio a próxima vez que você olhar na tela do celular. Vícios estão sendo dissipados. Vícios estão sendo dissipados. Vícios que você achou que você nunca ia se libertar, você está sendo liberto agora, pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do nome que está sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Seja liberto agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, eu sei que isso aqui é uma conferência, eu sei que isso aqui são pessoas que vocês amam o Senhor Jesus, mas enquanto eu termino, eu estou sentindo muito forte no meu coração de fazer essa última pergunta. Então eu preciso fazer essa última pergunta antes da gente encerrar. Se você está aqui nesse lugar e você nunca convidou o Senhor Jesus para habitar no teu coração, ou então você já fez isso um dia, mas você estava longe, e hoje você não quer sair daqui antes de fazer essa oração novamente e de ter certeza que Ele está morando no teu coração, levanta a tua mão aí bem alto para eu saber quem você é. Glórias a Deus, glórias a Deus pela sua decisão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glórias a Deus. Será que a gente pode fazer essa oração junto? Será que a gente pode fazer essa oração junto? A igreja toda, e você repete bem forte aí onde você está. Hoje sua vida muda, meu irmão. Hoje sua vida muda. Você veio aqui achando que você estava vindo por engano. Você veio aqui achando que você estava vindo por um rolê aleatório. Você está tendo a sua vida marcada para sempre. Marque esse dia. Marque o dia de hoje, 9 de fevereiro. Marque o dia de hoje, 9 de fevereiro de 2024. Sua vida muda para sempre. A gente pode fazer essa oração juntos. Repete comigo, todo mundo bem forte. Senhor Jesus, nessa noite eu afirmo que o Senhor é o meu Senhor e o meu
Salvador, Filho de Deus, que morreu numa cruz pelos meus pecados. Te peço hoje, me perdoa pelos meus pecados, me lava com sangue precioso e escreve o meu nome no livro da vida, que eu possa viver hoje e todos os meus dias na tua presença e olhando para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pode dar um abraço? Aplaude mais forte a Jesus aí. Aplaude mais forte a Jesus a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor.